Graça e paz, irmãos, boa noite. É muito bom estar com vocês aqui em mais um encontro, mais um bate-papo, mais um estudo bíblico. Eu estou aqui com os meus amigos, amados irmãos, Renato. Tá crente, irmão, amados irmãos? Ele tá assim nessa vibe, veio de pastor ontem pro culto, terninho. Terno hoje. Faltou a gravata, né? Eu ainda vou participar de um culto com gravata. É que eu não, gente, nada contra gravata, que eu não gosto, tá? Eu também não gosto. Eu não gosto porque no passado ela me apertava muito. A camisa apertava. O meu no presente ainda aperta, fião. Não, a camisa apertava. Sim, Aí eu tinha que usar com o botão aberto. sim. Eu já tenho trauma mesmo, não uso porque eu não gosto. Eu Tudo não isso. gosto. Juntou a fome com a vontade de comer. Mas olha, eu vou dizer pra você que dependendo da situação é bonitinho. Vale a pena. Não, que é bonito, É é. bonitinho. Se sentir menos feio é legal. Um feio bem arrumado. É isso. Vocês estão bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Graças a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 12. Hoje a gente vai falar de uma parábola, uma palavra. Palavra né? olá. Quase que voltou tudo. Como é que chama quando você inventa uma palavra nova? Tem um nome. Eu dou um Google aqui daqui a pouco. Daqui a pouco você lembra. Silogismo, não lembro. É alguma coisa ismo. Mas é isso, inventei uma agora. Nós vamos ler o capítulo 12, a parábola dos lavradores. Eu não lembro. Vinhateiros. Dá um Google aí que você descobre. Vamos lá. Palavra nova, você vai ver. Neologismo. Ah, garoto. Neologismo. Vem em mim. Neologismo. Como é que eu juntei palavra e parábola? Palavra olá. É isso, mas sejam bem-vindos. Vamos discorrer aí, refletir um pouco nessa parábola e, sem sombra de dúvida, como sempre, Deus tem sido generoso com a gente, bondoso, vai nos ajudar a soprar seu espírito. A partir do Renato ali assim, ó, Fernanda, ó, que benção. Já começou. Glória ali, a Jesus, vai, cumprimenta Começou o povo ali. aí. Cumprimenta o povo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. É sempre bom estar aqui com vocês para uma leitura comunitária. Espero que Deus faça como sempre tem feito. Nos ajude, nos dê uma boa leitura aí do texto e que a gente possa edificar todos vocês que nos ouvem. Amém. Amém. Vou orar. Vamos dar graças por esse momento. Isso. Ânimo, homem. Vamos orar. Hoje eu preciso. Desperta, meus tu que irmãos, dormes. meus Você não é irmãos, que meus dormes, irmãos. não é que morres. Hoje eu estou como vale de ossos secos, sabe? Ó, mas aí que é bom. Mas tem É carne daí aí que ainda. suscita um exército. Tem Ó. carne aí ainda. Mano, ó. o rapaz, ele O tá menino muito, tá hoje é o tá dia muito dele. inspirado. Hoje é o dia dele. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Sim, Jesus, Senhor, obrigado. pela oportunidade que nós temos de ler a sua palavra. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por Obrigado. nossa amizade, por nossa comunhão, por cada um que estará conosco. Que o Senhor fale ao coração de todos. Assim nós te agradecemos por esse momento muito, muito importante em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Amém. Vamos Amém. lá. Nós falamos sobre o quê, meu amado escriba, resumista Resumista. fiel? Eu vou falar uma. Esse negócio acho que está no DNA da minha família. É mesmo? A Larissa teve um trabalho da escola para fazer, que era resumir um livro, fazer o resumo de um livro. Rapaz, Foi o Wagner. tá aqui. Na hora que a gente terminar de gravar aqui, eu mostro para vocês. Ela pediu para Simone digitar, que tinha que entregar digitado, né? A Simone digitou e mandou para mim. Olha o resumo da sua filha. Eu falei, não preciso nem ler o livro mais, já sei a história todinha. Olha, né? Herdou, hein? Que bênção, hein? Depois eu mostro para Hereditário. vocês, bem bonitinho, Que cara. legal. Legal ver Que o desenvolvimento, né? Ela que está no 5º ano agora e ter esse poder de síntese é muito legal, bom, né? Muito legal. bom. Agora vamos ver se eu lembro do texto. Meu Deus. A autoridade de Jesus é questionada, né? Vocês, o que tomou o menino Que hoje? tomou, O Ítalo? que deram pra ele hoje, Rapaz, Paracitos. Um homem sem... velho? Lanche feliz. Um homem sem dor é outra coisa, rapaz. Esses dias ando meio baleado. Quando a dor passa... Fica bom o negócio. Mas vamos lá. A autoridade de Jesus é questionada é quando os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos vêm questionar a autoridade de Jesus, né? Sobre com que autoridade ele faz o que ele faz. Os líderes religiosos têm essa propensão, né? A ser altivos, arrogantes, prepotentes, e eles veem ali o
Jesus ganhando a graça do povo por sua bondade, misericórdia, poder, milagre. E aí, então, eles querem, já há algum tempo no Evangelho de Marcos, pegar Jesus, né? Em alguma coisa. E eles, então, questionam com que autoridade, né, que você vem fazendo isso. E aí eles lançam uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Não, na verdade, essa é a pergunta que ele Jesus responde, né? Que eles querem saber com que autoridade, quem deu. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, eu respondo se vocês responderem essa. Jesus é ligeiro, né? Aí eles ali pensam entre si, né? Que resposta que a gente dá para esse homem agora? Se a gente falar que, vamos lá, que se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Então já deu um cheque. Mas se dissermos dos homens, aí eles temiam o povo, porque o povo aceitava, né? E o povo considerava João um profeta. Então Jesus responde a eles, tampouco vou responder vocês, porque eles não tinham uma resposta. Não sabemos responder. Exato, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então, Jesus usa do questionamento e responde com uma resposta e eles ficam sem resposta. Só que a parábola que a gente vai ler hoje dá uma resposta para eles lá. A parábola que nós vamos ler hoje, pelo menos complementa esse diálogo e a história da figueira seca, né? Tem uma teologia aqui sendo construída por Marcos, né? Então vamos para a leitura que a gente desenvolve um pouco mais. E quem quiser saber um pouco mais do texto da autoridade de Jesus, volta uma casinha, né, lá no nosso canal. E faz o que mais? Dá o like, isso, curta, curte, compartilha. Blogueirinho, meu. Pensando o quê? Capítulo 12, vamos pro que importa. Não, mas o site importa também, né? É bom. Importa. É bom, importa. Muito importante. Importa o site da porta. Vamos lá, leiamos. Capítulo 12. Agora segura, hein? Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam. E o enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Olha aí, meus amigos, ó, grifando tudo. Olha a conta anotação aí. Fernando, olha só, dele tá até coloridinho, ó. Você viu? Nem Salomão teve um tablet Pois é. de jeito nenhum, né? Pois é. Nunca teria, né? Olha, a gente... Depois que inventaram esse tablet que aumenta a letra, que assim é Isso é tão... uma bênção, né?
Uma bênção de verdade. Deus. Graças a Deus eu tenho esse tablet que aumenta a letra. Agora, porque meu óculos não nem sei. Sei nem onde foi parar, né? Eu tenho que fazer outro óculos, gente. Fazem 7 meses que eu fiz o óculos e não serve mais, quase. Olha. Tem que usar mais, então, pra não. Não, ir é que perdendo. o tempo tá passando aqui da estrada, sabe? A roda tá girando Verdade. e os olhos estão enfraquecendo. O Tá duro. lendo muito também, né? Rodar Pois é, com o pneu normal. murcho, óleo queimado é complicado. Tem que Então, voltando ao texto. fazer manutenção. Voltando ao texto, a gente Parábola. lê uma parábola em que, de fato, Jesus ele vem complementando, como você sugeriu na sua fala, Wagner, inicialmente, né? E é interessante, eu já vou queimar a largada, porque nós temos a sapiência do nosso rabinato aqui hoje. Ô, glória. Nós temos Aquela que o Fernando faz assim. nós temos aquela inspiração, a inspiração angelical do nosso mestre Wagner, que Nosso também Deus. monge, né? E nós temos hoje o manto santo do nosso O manto pastor santo, tá? O e manto, apóstolo. o manto santo hoje Tá batendo pino. tá batendo pino. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algumas lições, e hoje são pelo menos 2 que a gente vai propor aqui, né? 2 aplicações diferentes. Mas é fato que quando a gente não compreende o que as pessoas dizem e a gente cria as nossas próprias interpretações, a gente sustenta essas interpretações e reproduz elas de tal forma que elas vão ganhando corpo e razão de ser, ao ponto de a gente não conseguir olhar para trás, olhar para dentro, para aquilo que estamos pensando, refletindo, dizer, pô, será que eu estou certo mesmo? Porque Israel é esse tipo de povo, de gente, né, que não conseguiu fazer reflexão. Não conseguiu fazer reflexão sobre o mundo, não conseguiu fazer reflexão sobre, de fato, o que eles representavam como um sinal de Deus nesse mundo. Aí os religiosos que deveriam se aplicar ao entendimento do texto bíblico ou do mundo dos mandamentos judaicos, enfim, interpretar o texto de maneira coerente, piedosa, na verdade eles se tornam os ímpios que praticam a impiedade. Eles são aqueles que o salmista, não é o salmo que vocês vão ler, vai dizer, olha, não se assente a roda dos escarnecedores, cuidado com os ímpios, tal. Eles são esses que cometem impiedade, porque eles estão predispostos a continuar cometendo injustiça em nome da manutenção das suas crenças. Em nome da manutenção das suas crenças. Então é difícil quando você não consegue exercer essa capacidade de refletir sobre o que você é. Sim. E o que você tem sido, e o que você não faz de maneira correta. E quando a gente está tão cego e ensimesmado, né, a gente não tem essa capacidade de refletir em nós sobre o que somos. Por mais bonzinhos que sejamos, por mais legalzinho que somos, a gente não reflete em tudo que fazemos. E quando está no campo do religioso, da fé, da crença, é pior ainda. Sim. É pior ainda. Então a gente tem talvez um pano de fundo aqui, e foi por isso que eu falei que estou queimando largada, porque é um povo, é um grupo de líderes injustos, né? Que estão cometendo impiedades e que eles, ao longo da história, deram provas de que eles estavam dispostos a matar mesmo em nome das suas tradições religiosas, que nada tinha a ver com a preservação da vida. E na parábola aqui você está falando dos lavradores. Okay? Aí que nós vamos entrar isso agora. Isso Eu acho que um detalhe disso que o Fernando está falando bem interessante, que você percebe que a religião ela vai seguindo sempre esse caminho. Uhum. Né? Você tem a reforma protestante que faz a mesma coisa com o passar do tempo. Ela cria um movimento da reforma para
fazer uma nova possibilidade de interpretação com uma ideia de voltar aos pais da igreja e o cristianismo primitivo. Quando o tempo passa, eles também se tornam donos de uma interpretação absoluta do texto bíblico. Aí vem o liberalismo. Então a gente tem hoje uma série, hoje a gente tem uma série de movimentos que surgem da reforma, alguns que se denominam da reforma, com uma interpretação absoluta do texto bíblico, impossível de ver de aceitar que alguém interprete de outra forma e também ser uma forma de Deus e de um texto bíblico, de uma leitura diferente da deles. Então eu acho que o ser humano em si tem sempre essa possibilidade de voltar e dizer, não, o que a gente pensa é absoluto. E não pode se pensar diferente disso. Eu acho que os judeus, os religiosos, criaram diversas formas de interpretar, mas sempre fechado dentro daquilo que eles mesmos criaram. Então, eu acho que é um grande problema a gente pensar assim, né? Não é verdade, irmão Wagner? Verdade, assina embaixo que vocês estão falando aí, ué. E a parábola é, mais uma vez, Jesus trazendo resposta e colocando um espelho diante dos líderes religiosos do seu tempo, daqueles que deveriam cuidar da vinha, mas usurparam a vinha. Uma coisa é você cuidar da manutenção para o senhor da vinha, outra coisa é você tomar posse dela. O que esses religiosos compreenderam lá no final, de que Jesus estava falando deles, e isso os enraiveceu, é o que, em hipótese alguma, em contexto algum, seja pré-reforma, reforma, pós-reforma, os líderes religiosos devem fazer com aquilo que é o reino de Deus, com aquilo que é o evangelho de Jesus, né? Fazendo já aplicação. Sim. Porque a parábola que Jesus conta é para ensinar os fariseus, os religiosos, os líderes da sinagoga, os sacerdotes, né? Porque eles são esses lavradores que usurparam da vinha. Eles tomaram posse. E é interessante que Jesus vem e fala, o Senhor da vinha, depois de um tempo, o tempo propício à colheita, e aí, parafraseando ou interpretando, o tempo propício do anúncio do reino de Deus, das boas novas, ele volta para ver quais os frutos. E aí ele fala, né? Aí uns eles bateram, outros eles bateram na cabeça, outros eles humilharam e outros eles mataram. Aí a gente tem que compreender o que esses homens liam. Eles liam a Bíblia hebraica, a Torá. Quem são esses homens que o Senhor da vinha enviou para Israel? Enviou os profetas, né? Enviou os textos sagrados do Antigo Testamento, enviou Moisés, enviou Josué, enviou vários homens e mulheres de Deus. E muitos deles tiveram suas histórias, como que eu falo, encurtadas, podadas. Muitos foram humilhados, açoitados e mortos. Jesus está colocando um espelho diante desses religiosos, usando o próprio contexto do povo e o próprio livro sagrado do povo, né? Antes, só você vai entrar no ponto, e eu gostaria muito, queremos muito ouvir o que o Renato tem a dizer, porque é muito interessante. É verdade, é muito interessante mesmo, Rê. Agora, só para situar os nossos ouvintes, né? Porque a gente fala, às vezes, como se todo mundo já estivesse entendendo do que nós estamos falando, mesmo a gente sendo claro como estamos sendo. Mas, pensando no texto, a gente tem, então, uma parábola, que é uma história de Jesus contando, fazendo uma comparação, muito provavelmente é isso, né? Uma comparação dizendo que um homem plantou uma vinha. O que é esta vinha? Que aí nós temos duas possibilidades de compreensão, de compreensão que nós vamos apresentar aqui. Uma delas é que essa vinha, quem é essa vinha nesse contexto? Israel.
próprio Israel. Aham. É o Israel que Deus plantou nesse mundo, né? Só que pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha aos lavradores. Quem são os lavradores? Os líderes, né? Os religiosos, Sim. certo? É isso, né? Sim. Isso aí, mano. Os religiosos. Na verdade, Não é o povo num geral. Os na lavradores é isso. uma coisa. Na verdade, a A vinha é vinha outra. foi entregue, a vinha é Israel, né? Isso. E quem cuida, inicialmente, são os líderes que vão surgindo, né? Os sacerdotes. Inicialmente, nós poderíamos colocar lá no comecinho, Tá. né? Moisés, Isso. aquele povo que começa a surgir. Depois, com o passar do tempo, e claro que no caso de Jesus, a gente tem sacerdotes, escribas, fariseus, as ramificações do judaísmo. E aqui, propriamente no templo, os líderes religiosos, sacerdotes e a galera que está coordenando aquele movimento e aqueles mecanismos das passagens anteriores. O que é né? importante a gente deixar claro para o pessoal que nos escuta, né? Para eles saberem o que é essa Claro. vinha, o que é esse campo e o que são esses lavradores, que são figuras, né? E isso é importante porque toda a parábola de Jesus tem um ensinamento que ele quer transmitir. Tem um ensinamento moral, tem princípios, Sim. é uma extração da realidade de uma forma branda, né? Do que ele chegar e falar assim, ó, vocês são tudo ladrão, né? Vocês são tudo ladrão, vocês roubam. Apesar que agora há pouco na purificação do templo ele meio que deixa isso claro, né? Vocês tornaram isso aqui um covil de salteadores, de ladrões. Mas agora ele tem seus métodos de ensino, né? Então ele usa a parábola para ensinar e dizer nas entrelinhas. Né? Até porque ele sabia que essa era a sua última semana, ele estava em Jerusalém, então ele tinha que ganhar um pouco de tempo também, né? E você vê que é interessante, eu acho que eu falei isso em uma das outras gravações, esses últimos capítulos já é um embate direto de Jesus com os religiosos, né? Sim. Daqui pra frente é um atrás do outro. Parece que Jesus fala assim, já chegou a hora, já vamos jogar a coisa bem clara, né? Vamos mostrar quem é que tá fazendo o povo ir para outro caminho, né? Porque já começa um embate mesmo duro, né? Palavras duras, a parábola também é pesada, Não é uma coisa assim muito... apesar que ela é menos pesada do que a coisa do templo, né? No templo, Jesus culacha mesmo. Mas ele dá essas explicações, mas eles entendem. Entende. Né? Não é uma coisa que fica assim, não, Jesus falou, meio... Mas eles entendem aonde Jesus quer chegar. E nessa relação que é interessante. Por quê? Porque a nossa leitura, ela precisa... olhar lá para trás, que eu acho que de alguma medida é difícil, mas ela precisa ter as nossas aplicações contemporâneas, né? Para que a gente entenda qual que é a novidade para hoje desse texto bíblico, aonde é que a gente pode chegar como essa aplicação. E talvez aonde a igreja tem caminhado e talvez voltado para um tipo de judaísmo, né? Sim. Evangélico, né? Nos nossos dias, tem um monte de púlpito aí com candelabro, pastor usando talit, quepá, é isso, né? Continua nessa construção dos lavradores aqui, ó, que tomaram posse do templo. E a gente tem que fazer o movimento inverso. Devolver o templo para o povo. Devolver a mensagem para o povo. Eles tomaram posse. Eles fizeram como a igreja errou por muito tempo. A igreja católica rezando missa em latim. É só para meia dúzia de pessoas. E não para o povo, né? E hoje a gente só não muitos ambientes só não rezam o culto, a missa em latim, mas é um antro desse culto judaizante, né? E aí a parábola é essa, né? Eu acho que é isso mesmo, Fê, pôr os pontos nos is aí e dizer o que é cada coisa e dizer que assim, ó, Deus enviou para Israel, enviou para o povo, enviou para os gentios, inclusive, né? O anúncio da salvação. E vocês mataram os profetas. Vocês mataram os reis. Que é essa explicação, então, do versículo... texto aqui.
5? Está sem versículo, mas no tempo da colheita, mandou um servo para receber dos lavradores. Isso aí. Então, aqui nós temos a ideia do envio do próprio Senhor, dos seus profetas, dos Isso seus aí. homens arautos. Reis, arautos, Transmitiam a Escribas mensagem. também, como Esdras, esses Sacerdotes, homens, sim, meu amigo, é que homens de Deus, né? tinha muitos homens. Então, essa não é uma história, e aí para você que está nos escutando em casa, ela não é uma história contada somente com os episódios do tempo de Jesus. É uma história que remonta A história à história de Israel. Isso aí. Todo o percurso, toda a caminhada de Israel. Sim, Com sim. todas as atrocidades e daí por diante, né? Exato. Agora, legal, dos né? 6 em diante, Jesus coloca um elemento novo. Mas eu acho que para a gente falar desse elemento novo, talvez aquele negocinho lá que o Renato falou, de arrendamento de terra, que era uma Sim, prática, blá, blá, sim, blá. sim. Como que funcionava isso? Eu acho que a gente Põe aí pode pra nós, colocar duas questões. Essa ideia de uma parábola, que é um gênero literário, mas ela pode usar essa parábola, Jesus pode usar essa parábola como algo que de verdade acontecia dentro da sociedade dos tempos de Jesus, que vinha acontecendo, né? Uhum. Porque existe também a possibilidade de pensar o arrendamento da terra como alguém que é dono de uma propriedade e empresta essa propriedade para alguém usá-la e trazer nela o seu lucro, né? Mas também existe a forma de você pensar um pequeno exemplo dentro do texto bíblico é o que aconteceu com a vinha de Nabote, Tá. né? Alguém queria aquela terra e alguém fez por onde tomar aquela terra. Tá. Então o cara foi lá, criou um movimento, a Jezabel foi lá, criou um movimento e tomou a terra do camarada e deu para o rei. Em algum momento a gente pode acreditar que estes homens de Jerusalém faziam também coisas parecidas com as pessoas daquele lugar. Sim. E aí nós temos toda a tradição dos donos da terra, né? Do pós-exílio, toda aquela coisa lá que a gente entende que ficaram homens lá em Jerusalém que tomavam as coisas dos pobres mesmo. E eram tinham judeus homens mesmo. ricos. E E eram eram judeus. judeus. Homens ricos. Sério. E aí nós temos esse movimento acontecendo nos tempos de Jesus, também da família de Herodes, que construíam grandes casas e mansões em Jerusalém, baseado no dinheiro que eles tomavam de pequenos agricultores. E os herodianos vão aparecer daqui a Sim, pouco. aí nós temos os herodianos que talvez sejam dissidentes, não propriamente da família de Herodes, mas esse movimento aí maluco, armado e que político. estava debaixo desse guarda-chuva Exatamente. de Herodes. E aí a gente tem esse movimento acontecendo dentro dessa narrativa aqui, que a gente está trazendo como uma possível parábola, mas também sendo um acontecimento do tempo, dizendo que as pessoas estavam nos campos, trabalhando para dar dinheiro para quem estava em Jerusalém. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter um superfaturamento das terras para dizer assim, ó, a gente dá a terra para vocês trabalhar, mas vocês têm que dar um dinheiro para a gente. É a lógica imperial, né? Exatamente. Uma vez que não se dá dinheiro, a gente toma a terra de vocês. Tá. Basicamente assim. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que estão lá na terra e estão tomando a terra para si e querendo aquilo que pode ser que foi tomado deles. E aí, nesse momento que você tem a colheita, a gente tem um problema. Que o problema aqui é na colheita. Não é enquanto a terra está sendo... Não é enquanto a terra está sendo cuidada. O problema aqui é o seguinte, ó, daqui 1 ano eu venho pegar o que é meu de direito. Cheguei lá para pegar o que é meu de direito, não tem o que é meu de direito. Pelo contrário, a gente não vai levar nada. A gente vai matar o emissário, né? O cara que veio levar a notícia lá pro camarada. Então a gente mata ele. Matou ele, a gente fica com a parte dele também. Se é que tinha, né? Se foi bem a colheita. Mas se não foi, a gente tem esse impasse. Então o problema se dá dentro da relação com a terra. Quem é que tem direito a levar a nossa colheita ou parte da nossa colheita? E se é que essa terra produziu de verdade para a gente poder dar
para esse, entre aspas, dono da terra. Então, se a gente tem um impasse, como é que a gente faz? Não, a gente só teve a colheita para a gente. Isso é um Não tem, né? Não tem como pagar o dono da terra, porque a gente comeu o que a terra deu. Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem que matar o cara para poder continuar sobrevivendo na terra. Então, uma vez que a gente faz isso por quê? Por sobrevivência? Ou a gente faz porque o dono da terra pesou a mão sobre nós? Então, tem um lance social aqui muito interessante para você poder refletir sobre essa questão. Então, esse dono da terra aqui, dentro do Evangelho de Tomé, não é Deus. São essas famílias ricas que estão pesando a mão sobre os lavradores para ficar cada vez mais rico. Então, não é algo justo. Por exemplo, eu dou a terra para vocês plantarem, vocês tiram o sustento de vocês, a gente racha os lucros, né, vamos assim dizer, e fica bom para todo mundo. Não é isso, nunca foi isso, né? Esses homens donos da terra, eles sempre lucravam muito. Esses caras se tornavam quase um escravo, porque esse servo que é enviado é um escravo, a palavra aqui é doulos. Sim. Então o cara é um escravo que vai lá buscar o lucro do seu senhor. Então, tem que ter aí um grito social quase, né? De que alguém precisa resolver esse impasse das terras, porque tem um peso sobre aqueles camaradas lá. Então, a terra que era para ser uma bênção, está sendo um problema. E é a mesma coisa que quando a gente vira para o lado de cá como parábola, o dono da terra está esperando receber alguma coisa. Mas não é um dono da terra injusto, porque aí a gente tem toda essa figuração de Israel e Deus. Deus está dizendo, olha, eu dou a terra para vocês produzirem. E o que a gente quer é que produza. Não que vocês tomem para vocês. Isso aí. Exatamente. Não que vocês tomem tudo para vocês e não me dê nada. Ou seja, não partilhem nada, né? Porque o que Deus gostaria é que lá no templo a bênção fosse para todos. Você mencionou a questão do Evangelho de Tomé. Para quem está escutando a gente, não tem na Bíblia. Você não vai achar na Bíblia, viu? Já tá lá folhando lá. Viu aí? Que evangelho é esse? Não tá na Bíblia. Que evangelho é o... Não tá na Bíblia, tá? Não é assim, Naqueles cursos que vocês... O Ítalo, você pagou lá? O Ítalo comprou mais... ele comprou mais Sobrou. outros 2 Ele cursos comprou aí. mais 2 cursos? Comprou mais 2. Com 24 episódios cada? Não, esse tava com 62 episódios. Não, o Ítalo não fez isso com a gente. Ele já tá ouvindo 64 episódios de Marcos. ainda. De Marcos. Mas o Evangelho de Tomé, que é um texto que compõe a história antiga do cristianismo, né? Com alguns ditos de Jesus. Que são histórias estas que não são reconhecidas como textos canônicos, textos bíblicos, textos que foram confirmados pelos concílios, né? Sim. Então, esses textos são textos que chamamos de apócrifos, não é? Ou textos pseudoepígrafos, né? Mas olha, ele é um texto legal, cara. Mas compõe a história do cristianismo primitivo. Exatamente. Isso é importante, porque aí a gente usa, aí o cara vai falar, mas usa. Mas não serve, mas é ruim. Eles não usavam é nada disso, né? esses textos todos que a gente cita, né? A igreja usava. A igreja usava. Evangelho de Tomé, Pastor de Hermes, Evangelho de Nicodemos, Apocalipse de Paulo, texto de Marcião, Pedro, e daí vai. Clemente, todos os textos que esses camaradas compunham, produziram, eram textos utilizados pela igreja. Sim. Agora, é importante deixar claro, aí você falou sobre... o de Enoque, né? Evangelho de Enoque. Aí você citou, então, que esse texto tem uma crítica social. Pode ser. Entendida dessa forma, não somente como uma parábola, né? Sim, sendo... Pode ser um grito de socorro de quem está sofrendo no campo também. E o texto que vai vir, que tem relação com pagamento de imposto, dá a César o que é de César, o que é de Deus, tem toda a relação, tá ligado, né? Tá ligado, porque havia um abuso também nisso. Aí queimar largado de novo, havia um imposto principal, mas havia os agregados, né? E um deles é esse mesmo, da moeda do imperador. O que está aí? Não é isso que Jesus fala? O que está aí na moeda? Sim. Então, dá a ele o que é dele. E aí você tem a mesma lógica, porque se a terra é do cara, então você tem a obrigação de produzir e dar para ele.
Mas se a colheita é a cada 4 anos, como é que a gente dá anualmente alguma coisa pro camarada? Tem uma questão social Então aí. tem um problema sério aqui de relação com as pessoas do campo e os camaradas que moravam em Jerusalém e era dono do campo. E assim, vamos tentar aplicar de novo. Possivelmente, a parábola fez muito sentido para os religiosos, para os fariseus. Possivelmente esses caras eram arrendadores de terra também. Com Por isso que eu falei, certeza. os herodianos, alguns fariseus, alguns caras. Esse povo era um povo muito rico. E aí na parábola Jesus pega eles 2 vezes. E qual que é a lição moral disso daí? É a gente tomar posse daquilo que não é nosso. Exatamente. Né? A gente tomar posse de uma terra que a gente arrendou. Isso serve para o negócio e isso serve no reino de Deus. E eu acho que o reino de Deus está muito ligado de você dominar pessoas, né? Sim. Porque aí não é nosso. Nunca foi para ser nosso. Não. Não é coisas. Eu acho que essa é a grande questão que vai desembocar também na moeda. Porque a imagem está onde? O que é de Deus está onde? O ser humano não é coisa para a gente possuir. Imagem e semelhança. E eu acho que é isso que eles faziam. O templo fazia das pessoas coisa. Né? Que fazia o quê? Que dava dinheiro para os líderes religiosos. Que é a mesma coisa de hoje. Aí você atualiza de forma clara. Mantém o Porque status as pessoas fazem o quê? A igreja hoje é mal interpretada e mal vista pelos religiosos faz o quê? Dá dinheiro e faz os caras ficar ricos. Não, e já começa com a interpretação bíblica errada, né? Sim. Eu não sei se foi Lutero que disse que... Agora não lembro quem foi que citou, mas a frase é muito boa. Que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a mãe de todas as heresias. Então, disso... Teologia e pizza. Primeiro. Lembra, Fernando? Foi, né? Mas não foi Lutero. Então foi Leonardo Boff, alguém assim? Eu não lembro. Depois só dá um Google aí. Frase é boa. A frase é muito boa. Então, faz sentido... no contexto que você está apresentando, né? Sim. Essas más interpretações e mau uso, inclusive, do templo. Sim. Né? Então a gente faz o que a gente quer com o texto bíblico, muita gente faz o que quer, muita gente faz riqueza com o texto bíblico, muita gente se apropriou da igreja, né? Sim, tomou conta dela. Tomou para si, né? Para si. Muito bom, mano. E aí tem esse elemento novo no versículo 6, né? Sim. Já mandei os emissários, já mandei empregados, já mandei gente aí em meu nome. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho, porque o meu filho eles respeitarão. Sim. E isso aqui é Jesus que está falando. Sim. Meu filho amado. Os homens estão ali ouvindo e fazendo a interpretação da parábola. Isso para eles também é gritante aos ouvidos. Foi a gota d'água. Então, quem é esse filho amado, né? Quem é esse filho amado? Mas o desfecho piora, porque assim, os lavradores dizem uns aos outros, esse é o herdeiro. Vamos nos juntar aqui, vamos matar ele, a herança é nossa. Olha que loucura, né? Porque na cabeça desses lavradores, possivelmente eles já estavam achando que o dono da terra já estava morto também. Porque quem diz que eu matando o herdeiro de alguém, eu fico com os bens dele? Com a pessoa viva? Não fica, caramba. Não existe isso. Para você herdar alguma coisa, o pai e a mãe tem que ter morrido. E olha a loucura do poder aonde leva esses caras. Sim. Né? Porque assim, vamos matar o filho que a gente vai ter direito. Mas como assim vai ter direito se o pai está vivo? É o pai que está mandando lavradores, empregados, né? Então você vê que o poder, o status, leva à loucura, cara, a cometer atrocidades acima de atrocidades. Né? E isso, ressignificando para os nossos dias, a gente vê isso constantemente em muitos ambientes religiosos, cara. Verdade. Em muitos ambientes religiosos. Uma coisa interessante é que os lavradores que vão matar o filho, o texto vai dizer que eles lançaram o filho fora da vinha. Eles colocaram o filho... Eles matam e lançam para fora. Se a vinha é Israel, para os lavradores, esse filho, que é o dono da vinha, ele não tem parte com a vinha. Ele não tem parte aqui.
Ele não tem nada a ver conosco. A vinha é nossa. E se veio o filho do dono para querer alguma coisa da vinha, vamos jogar ele fora da vinha. Ele não pertence ao nosso, ele não faz parte do nosso meio. E a gente interpretando esse textinho que você está lendo hoje, é a autodeclaração de Jesus da morte, da cruz. Porque, para nós, lendo hoje, né? E eles também, os religiosos ali, quando ele fala o filho amado, isso e aquilo, e complementa com o salmo já era lido de forma messiânica. A parte da hora que vocês estão lendo, que eu achei bem interessante, é quando ele coloca na boca dos religiosos que já entenderam que ele é o filho. Aí ele dá uma esculachada, ele tá dizendo assim, ó, vocês sabem que sou eu, mas para não perder o status de vocês querem me matar. É basicamente isso. Ele está dizendo, vocês entenderam, vocês perceberam, os sinais apontaram para mim, as coisas que eu estou ensinando para vocês, está tudo aqui, ó. Só que vocês querem me matar. Aí ele deu uma esculachada. Né? Isso é interessante. Só que aí vem o contraponto aqui do texto, né? A resposta que Jesus está dando na parábola, que o dono da vinha... Então tá bom, vocês acham que vai ficar assim? O que você acha que o dono vai fazer? Vocês acham que vai ficar assim? Vai passar a foice na vinha agora. Já vem arrastando aqui. Vem com a figura da morte moderna, assim. Né? Já pensou? Faz cona saindo assim, ó. Mas a pergunta é, né? Que fará, pois, o dono da vinha? Virá. Aí é uma afirmação aqui, né? Virá, exterminará Nossa, olha a tradução dele. Aqueles lavradores e entregará a vinha a outro. Exterminará esses lavradores, matará. O seu texto é matará. Que tá na mesma, né? Matar e exterminar, o resultado é igual. É mais cruel essa versão. Extermínio. Não sei se existe alguma coisa mais cruel do que matar. É ruim do mesmo jeito. É ruim. É ruim. Não vamos discutir. O final vai ser morte. É ruim. Mas e aí? O que aconteceu aqui? E aí, Renato? É matar mesmo? Pra mim não. Deus vem você se falou pro vinga. Wagner. A pergunta é pro Wagner. É vingança? Porque... É da vinha com vingar, rima, né? Da rap aí, ó. Mas não está no plano de fundo a crueldade que a gente tem, essa crueldade humana, né? De acabar com a vida com um aspecto de vingança. Nada. Não é isso. Tava vendo já Deus puxando a foice, assim, ó. Não, a gente estava discutindo nos bastidores, né? Vamos chegar no ponto que a gente discutia nos bastidores. E acho que assim, eu não pesquisei, se vocês sabem disso, mas eu me pergunto se essa ideia da morte aqui, ela que está relacionado a essa descontinuidade, né? Se é da vida, se ele não está falando dessa descontinuidade, desse direito de se sentir pertencente a alguma coisa. Entende? Eu acho que talvez seja... Nessa... Porque eles estão achando que é deles, que eles são donos da vinha. Sim. Era isso. Eles estão achando isso. Sim. Somos donos da vinha. Então, vocês estão descontinuados. É isso aí. Aí sim, entendi. Entendeu? Entendi, legal. Boa. Vamos pro próximo? Gostou, né? Eu acho não, mas que faz todo sentido, questão Fernando. de faz juízo todo sentido. mesmo, né? No final das contas, é juízo e não matança, não morte. A palavra precisa ser interpretada. Ela é pesada. Mas é aquilo que a gente planta, a gente colhe. Meus amigos, vocês estão plantando e estão achando que o negócio é de vocês, não é de vocês. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Vocês estão plantando essa maldade, pode aparecer... Salmo 73, Salmo de Asaf. Pô, até me desanimei. Eu sou justo e não prospero. E o ímpio só prospera, meu. É a lógica aqui da parábola, né? E aí Jesus fala, tudo bem, vocês estão achando que tomaram posse, que é tudo de vocês, mas vai vir o juízo. Né? Vai vir o salário do trabalho de vocês que arrendaram a terra. Então é isso, aplicando para nós hoje. Vai vir o salário de todos esses bonitões aí que anda
nas redes sociais, usurpando do evangelho, roubando do evangelho, né? Domingão, o Fernando falou um negócio legal aqui no final, quando anunciou o arraiá que faremos aqui no sábado, né? Vai ter valores simbólicos, e simbólicos mesmo, para comprar R$1, as prendinhas, isso e aquilo. É uma maneira de facilitar, né? De organizar, e, ao mesmo tempo, vai, sim, de fato, reverter para a manutenção, para as coisas, para os eventos da igreja, né? E ele enfatizou. E a gente não tem objetivo nenhum de lucrar com isso. Não é lucro, é comunhão, é comunidade. Uhum. Se todas as famílias tivessem que trazer, como nós já fizemos em anos anteriores, um prato de salgado, um prato de doce, um refrigerante, uma sobremesa, ou um caldo, um salgado, ia nascer da árvore assim, você ia só colher lá, sem custo nenhum, e trazer? Não, você ia ter que comprar ingredientes, você ia ter que fazer, você ia ter que comprar pronto. Faz a continha aí. Brincando, cada família ia gastar quanto? R$50 para trazer? Ou até mais? Bem mais. Então, aí você vai vir aqui, 50 centavos, você prende o Fernando. Eu tô com o objetivo claro de manter o Fernando preso, o arraial todinho. Ele vai prender, eu vou te soltar. Mas aí, vai ó, ter mais gente para prender, Aí entendeu? os meus fiadores. Ele vai te prender, eu vou te soltar. Mas tem já um grupo elaborando aí. Vamos prender. Nós vamos ficar presos o tempo todo como os outros brincar. Basta. Porque o pastor tem tendência a ficar de olho nas ovelhas, né? Mas é isso. Mas o que eu queria falar não é fugindo, não. É que a gente não está ressignificando a parábola e falando das pessoas que tomam posse, que fazem lucros com o evangelho. Eu quis enfatizar a sua fala de domingo, de que não tem objetivo nenhum. A gente nunca teve, e foi a oração do Fernando quando ele falou. E peço a Deus que a gente nunca tenha. É isso. Então, o juízo vem, né? O salário é recebido em algum momento. É isso, eu rodeei para falar isso. Tá? Eu acho que Deus te abençoe, meu pastor. Acorda. Eu acho que é legal, porque se você perceber, aí eu já continuando com o texto, você perceber o que Jesus vai fazer é basicamente descontinuar a ideia do templo. Né? É isso aí, agora... Essa é a ideia legal. Esse é o ponto. Pronto! Faltou o bordão. Agora na reta final. Esse é o ponto, reta final. Eu acho que é Pedra legal angular. por isso. Por quê? Porque ele coloca essa ideia já no final da purificação do templo, porque ele vem dizer, tenham fé, né? Orem e tal, se vocês tiverem fé, vai sair daqui, vai para lá, peçam perdão a Deus. Então, o que Jesus está dizendo já é construindo uma relação de Deus com as pessoas para além do templo. Se você for perceber, o evangelho já é escrito depois do templo derrubado, depois de Jerusalém destruído. Então, tinha que haver uma construção que compreendesse uma relação com Deus fora do templo, porque já não tinha mais templo. Aqui, quando o evangelho é organizado, então é bem para lá depois do templo. Então, ele já vem construindo essa ideia de que as pessoas tinham acesso a Deus fora do templo. E quando ele vai dizer aqui, ó, a pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção, não é o templo de novo, não é? É a construção do templo que é a igreja, mas a igreja mística, não o templo. Né, em si. É nós, como pessoas, que construímos um templo a Deus, que edificamos, que nos edificamos e que vamos se tornando esse edifício onde Jesus Cristo habita. Então, é para além, né? E aí eu acho que é legal essa ideia de morte, de finalizar a participação judaica como detentores da presença de Deus e dizer assim, não, a pedra está aqui, ó. Da vinha, né? Eles são donos da vinha, né? Exatamente. Eles são os cuidadores. Mas a sequência, então, do texto, aí entra uma outra apropriação do Antigo Testamento também, né? Vocês ainda não levaram... vocês ainda... Meu Deus, não estou conseguindo ler. Não levaram isso. Esse trecho da Escritura. Levaram? Não leram.
Nossa, gente. Aumenta a fonte, Fernando. É o que o Renato acabou de ler. Pô. Não, mas eu quero continuar Vocês aqui. nunca leram essa passagem A das pedra que Escrituras? os construtores rejeitaram, esse veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está citando aqui qual texto que vocês falaram para nós aqui? Salmo 118. Salmo 118, verso 20, né? Aham. E aí o texto continua. E procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Então quer dizer que essa pedra que os construtores rejeitaram é Jesus, ok? E essa veio a ser a pedra central, pedra angular. Isso. A pedra, Principal pedra. a principal pedra. Vocês ainda não leram, né? Oh, meu Deus. Não estava conseguindo ler a palavra leram. E os rabinos já tinham essa interpretação messiânica desse salmo. Eles já entendiam isso. Que ele vai ser essa pedra angular. Ele vai ser, o Messias vai ser. Agora, esses aqui não queriam acreditar que Jesus era. Porque Jesus não era do time deles, não era do clubinho deles. Eles eram os donos da vinha. Eles eram os donos da vinha. Aí Jesus vem e subverte essa lógica. E muitos deles, é que óbvio, no texto bíblico, os inimigos de Jesus são os religiosos. Né? Nos embates com o capeta, Jesus vai lá, expulsa e pronto, acabou. Porque esse já sabe que ele é derrotado. No entanto, ele tem uma raiva desgraçada da gente, quer levar a gente com ele. Porque ele sabe que para ele não tem arrependimento, mas para todo ser humano há arrependimento, há perdão. Né? E os embates de Jesus no Evangelho são com os líderes religiosos. Os mais ferrenhos. Né? Os mais. E eles então compreenderam que Jesus estava falando dele, mas não podia ser ele. Agora, se fosse o Caifás, eles iam passar a mão na cabeça. Se fosse o Anás, opa... Se fosse o bondoso Nicodemos, opa, é possível. É nosso, é do clubinho. Mas como Jesus não, como é que vai vir coisa boa lá de Nazaré? Né? Não vem coisa boa. Se Jesus fizesse um conchavo com eles, Jesus poderia ser aceito. Se Jesus entrasse para o movimento dos religiosos quando a sua autoridade era questionada, e ele de alguma forma, ele fala assim, não, legal... Eu acho que eu deveria fechar com eles. E aí eu estou fazendo essa viagem já de propósito, que eu acho que boa parte da gente no Brasil começa bem. Mas depois a gente fecha com chave com os camaradas. Porque a gente se sente dono da vinha, exatamente. dono da igreja. Exatamente. Em época eleitoral, meu amigo, a minha igreja tem tantos votos. E como é que a gente vai fazer? Exatamente. A gente sabe dessas histórias, né? A gente conhece aí dos bastidores. E eu acho que o maior problema é você tentar permitir ser diferente do que Jesus fez, entendeu? Eu acho que a gente não pode se apropriar daquilo que não é nosso, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que exercer influência sobre as pessoas, mas a gente não pode ser dono de ninguém. Graças a Deus, nós não somos assim. A nossa comunidade não é assim. Mas tem pessoas por aí que, como é que é o evangelho? que usa essas expressões, você não tem minha bênção, né? Você não vai... você está sem cobertura espiritual. Eu acho que esse tipo de gente é gente que acha que as pessoas... que são a imagem de Deus, são propriedade deles. Sim. A gente não é dono de ninguém. Sim. Não deveria nem pensar que seja dono. Paulão aos Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não para a escravidão. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O Evangelho nos libertou, não tem esse aprisionamento de mente, essa cobertura. Não tem essas coisas, não. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Amém. Amém. Fernando fechou o tablet aqui quase, já deu a deixa, né? Já deu.
Já deu. Ele Nada deu disso. a deixa, Mas é isso. E os caras não pegaram ele, ficaram com medo, porque o povo tava com Jesus. mas quiseram matar ele. É, né? e mataram. E vão matar, né? E no próximo episódio falaremos então sobre dai de César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Tem o Rabinato aqui tem uma interpretação. Rabinato não tem nada. O Rabinato tá groselhando já. Já tá querendo cama. Já tá dando já a hora. Que Deus nos abençoe muito, 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 Amém. muito. Amém. É bom ler o texto bíblico e conseguir ter uma interpretação, uma visão clara sobre o texto. Acho que mais do que a gente só ler, a gente interpretar de maneira que as pessoas sintam parte dessa interpretação também, né? E compreendam, né? Exatamente. Porque a leitura bíblica, vamos ser honestos, não é uma leitura fácil, não. Tem muita gente que tem dificuldade de ler a Bíblia, tem muita questão contextual, sociológica, política da época, tem uma linguagem arcaica, uma linguagem antiga. E as palavras que a gente lê hoje não são as mesmas, né, que se aplicam em muitos textos. A gente tem que entender a palavra, Sim, às vezes, para dar o sentido sim, da coisa, né? Sim, sim. É por isso que, às vezes, quando trabalha os textos originais, amplia Poxa. a compreensão, né? Porque, de fato, tem palavra que tinha um significado lá. Tem outro aqui, né? Sim. Mas é isso, meus amigos. Vamos para as nossas casas. Quem está em casa, fique em casa. Não saia Quem daí. tá no carro, continue dirigindo. Presta Não atenção. presta É isso aí. atenção. Que Deus nos abençoe. Vamos para as nossas casas. É porque o cara tá cansado mesmo. Ué, mas nós vamos para casa, né? Amém, Amém. nós vamos. Nós amém. vamos, né? É isso aí. Não vamos, então. Nós vamos para as nossas casas, Eu né? espero, se Deus quiser. Oh, Jesus. Tomar um banho e dormir. Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês aí. Amém. Tenham um tempo de aprendizado e de inspiração, né? Como nós tivemos aqui também, Amém. né? Bom, Essa é a nossa expectativa. Que o Senhor abençoe a todos os nossos amigos e irmãos. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, como a gente tem orado desde ontem, né? No culto. Deus ajude. Hoje a filha da Débora está internada, né? Clara, né? Tá na UTI também por conta pneumonia também. dessa influenza, né? Que ela está, né? Que o Tá Senhor... demais, meu. Atendo um menininho de 13 anos também com pneumonia. Meu, tá um tal de pneumonia, cara. Todo mundo pegando pneumonia. Que o Senhor Jesus nos Misericórdia. abençoe, nos dê saúde, né? Nos dê saúde. Amém. Amém? Faça oração, rei. Deus bendito, te agradecemos, Senhor, Sim. por esses Por momentos Jesus, que passamos por aqui teu lendo a evangelho, tua palavra, Glória a Senhor. Deus, Pai. amizade. Glória a Obrigado Deus. pelo Fernando, pela pelo Wagner, igreja, obrigado muito pelo obrigado, Ítalo, Senhor. Que por bênção do podermos Senhor estar seja juntos sobre aqui, Senhor. Que o nós, Senhor nos sobre fortaleça, tudo. que o Senhor nos ajude, Em nome que o de Senhor Jesus. abra o nosso entendimento, que o Senhor dê saúde para Clarinha, Amém. que o Senhor Jesus. fortaleça ela, que o Senhor restaure a sua saúde. Em nome de Em nome de Jesus, o Senhor abençoe aquela família, Pai. Nós pedimos ao Senhor que venha, Senhor, estender suas mãos poderosas, Senhor, e agir de forma especial na vida dela. Esteja conosco, Senhor, nos leve para casa debaixo da tua potente mão e abençoe todos aqueles que nos ouvirão, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem Deus na abençoe, paz. meus irmãos. Amém.